hoje, gente, nós vamos falar, conforme eu já citei antes, de adestramento doméstico para os cães. Seguir as normas da casa não serve simplesmente para as pessoas, viu? Os animais também precisam de regras e o ato de ensinar o seu cãozinho a obedecer certos comandos, como, por exemplo, urinar no lugar correto, é tão bom para o animal, quanto também, lógico, para o próprio dono. E para falar mais sobre esses ensinamentos, eu recebo aqui 3 pessoas. É o adestrador, que está aqui comigo, que é o Edson da Silva. Estou aqui também com o Ivan, ele é técnico de enfermagem, e ainda a Ilse, que é aposentada. É o seguinte, conforme eu citei, estou aqui com o adestrador e os dois, eles acabaram pegando algumas dicas do Edson para adestrar eles mesmos os seus próprios cachorrinhos, que estão aqui no nosso estúdio. E durante todas essas fotos que eu passei aí para vocês, eles estavam assim, ó, dessa forma, calminhos, tranquilos, o que não é muito fácil conseguir isso para um cachorrinho, seja ele da raça qual for, Edson. É verdade. Primeiramente, boa tarde a todos, né? E assim, o meu trabalho funciona exatamente como tu comentou, a questão doméstica, né? Dentro daquilo que a pessoa precisa. Então, o que precisa? Primeiro, precisa ser líder do cão. Não adianta você ter um cão se você não é líder dele. Nós vemos aqui um cão de guarda. Sim. Você vê uma senhora segurando ele ali, que nós fomos olhar aqui sem desfazer da dona Ilse, mas ele tem muito mais força do que ela. Então, o que acontece? Ela não conseguiria segurar ele numa situação normal, caminhando na rua, se viesse um outro cachorro, um gato, coisa assim, se não fosse um cão adestrado, né? Então, porque são muitos detalhezinhos que se aprende, até numa caminhada, tu aprende a ser líder do cachorro. E se você não for líder do cachorro, você tem uma arma contra você mesmo na sua casa. Tá, ok. Então, o primeiro passo é aprender a ser líder. Como a pessoa consegue essa façanha? Ou seja, que o animal saiba que ela é a líder ou o líder do cachorro. Então, são vários passos, tá? Na verdade, assim, o adestramento, ele consiste no conjunto, né? Eu preciso que o cliente participe das aulas junto, porque o cachorro aprende, deitar, rolar, fingir de morto e tal. Isso é para fazer showzinho. Sim. O Sansão, sábado que vem, ele vai estar lá no Patinho Feio fazendo showzinho, certo? Ele faz isso. Ele faz showzinho, tá? Então, só que aí ele é um tipo de adestramento do qual você não precisa na sua casa para mandar ele para o canil, para ele não sair do pátio, essas coisas básicas, né? E normalmente o problema das pessoas são esse: o cachorro tira a roupa do varal, come chinelo, come calçado, faz buraco, faz tudo quanto é bagunça. E para isso eu preciso conhecer o local, eu preciso do conjunto do cliente para me ajudar no dia a dia, porque eu vou lá 3 vezes por semana na casa da pessoa, certo? Então, de 45 minutos por aula. Nesse meio tempo, eu não tenho como observar o cachorro integral. Quem vai observar ele de forma integral vai ser o cliente. Aí eu vou passar dicas para o cliente nesse tempo que estou lá, vou ensinando o cachorro, né? E o cliente pratica. Tá. E aí, assim, então eu já quero saber de vocês. Ivan, como você conseguiu ser o líder dos seus 2 cachorros? Olha, o Edson me ajudou muito que eu. Nossa, e lá em casa essa aqui principalmente que estava mandando. Com as aulas dele, seguindo as orientações certinho. Foi tudo, melhorou muito. Essa aqui mesmo. E essa aqui já tem um porte, ela já é bem mais tranquila do que essa pequena aqui. Mas eu quero dicas, eu quero saber de que forma a pessoa em casa pode se intitular como líder, ou seja, ele vai me obedecer. A gente não pode ficar, tipo assim, fazendo todas as vontades dele. Que ele quer fazer toda a vontade. Se for atrás do bicho, já era. Então tem que ser firme, falar firme com ele. E quando a gente dizer, tipo, fica, é para ficar, eles tem que botar novamente no local para ficar ali. E assim ele vai obedecer. Então, quer dizer, a dica maior seria falar firme. E se daí ele continua repetindo a fazer aquela coisa errada? Assim, na verdade, cada cachorro, eles são semelhantes ao ser humano, né? Cada um tem um jeito de lidar. Cada um tem um jeitinho de lidar. Esse aqui, quando eu peguei ele tinha 5 meses, tinha mordido o dono, certo? Então, o que acontece? Ele chegou lá em casa, tu tem que ter um cuidado extra já com ele. Ele tem um histórico ruim. Então, assim, só que depois tu vê que tal, alguma coisa aconteceu anormal para que ele, né, brigou com outros cães, assim, foram separar a briga, então é uma coisa sempre complicada. E a questão de falar firme e tal, realmente, tu tem que sempre teimar mais que o cachorro, vamos dizer, para te ganhar dele, que a lei do adestramento é o ganha e perde, né? Tu tem que ganhar sempre. No caso do seu Ivan, ele está em processo de adestramento, tá no primeiro mês só. Isso aqui é resultado de 1 mêsinho de adestramento. Nossa, que ótimo, hein? Esse ali é um cão de guarda, certo? Esse diferente. Mas esse já é um cão pronto.
Por isso, ele está deitadinho do lado ali. Só que se ali a dona Ilse solta no pátio e manda cuidar, ninguém entra lá. Fica mais fácil. Então assim, mas aí tu pensa num cão de guarda, normalmente as pessoas veem um cão agressivo. Não, é isso aí, esse doce que tu tá vendo aí. Só que, para isso, há a necessidade de um comando. Ele é assim com o dono. Então, assim, seria falar firme, conforme o Ivan falou, colocá-lo novamente naquele lugar. Ou seja, meio que empurrar, é isso? Não, é semelhante a uma criança, eles testam. Tu compreende? E depende do cachorro. Tem cachorro, basta tu olhar sério para ele, ele já sossega. Tem outros que tu vai ter que socar ali no chão. Então, depende de cachorro para cachorro. Até sabe? que ele realmente faça isso. Isso se repetindo toda vez até que ele obedeça. Exatamente. Essa aqui, o que? Ele fez umas 2, 3 vezes, né? Já funcionou. Essa aqui até hoje ainda testa eles. Depende do estado de espírito, que ela vê, opa, eles estão meio light hoje. Ela começa a testar. Dá um docinho como recompensa ajuda? Isso é para show. Eu sempre digo que tu paga cachorro para fazer show. O Sansão, ele vai fazer showzinho, deita, rola, finge morto. Eu dou uns pagamentozinhos para ele para incentivar, para fazer showzinho. Mas assim, Sansão, canil, ele tem que ir, tipo, ó, abre o portão, não é para sair, eles têm que aprender isso no dia a dia, natural. Então, é uma necessidade, então não pode se pagar, né? Entendi. Tu paga com carinho, coisa assim, né? Ótimo. E para você, Ilse, como foi adestrar e educar você mesma, então, lógico, junto com o Edson, mas hoje em dia, como é a convivência junto com o seu pastor alemão? Essa história de falar sério com eles é meio difícil, sabe, Susan? Porque eles são meio que filhinhos da gente, né? Eu que não tenho netinhos ainda, tô aí paparicando esse menino. Então, ele lá em casa tem regalias. Ele sobe no sofá, tem o sofazinho dele, do lado do meu marido, e fica fazendo carinho o tempo inteiro e tal. Agora, tem uma coisa, ele adora o Edson. O Edson tem, assim, muita força sobre ele, né, Edson? Assim, tu dominas ele. E, então, ele escuta o Edson chegando, ele já fica doidinho e fica... Mas a líder hoje é você. Sim, sim. E você fez exatamente dessa forma, falando firme, sempre para aquele... Sempre não, né? De vez em quando. Não, Mas o Ricardo, ele obedece mais, assim, porque eu sempre daí fico com peninha, né? Não, deixa, vamos dar uma comidinha diferente, vamos fazer alguma outra coisa, né? Tá, aí deseduca um pouco. E o cão, ele elege somente um dono, como a Ilse e o marido? Ou são os dois? Ou essa regra de só um, isso é verdade? Na verdade, assim, o cão, ele é um lobo, certo? Ele é um lobo em potencial. Então, o que acontece? Na matilha de lobo, sempre tem um líder. Aí você vê, tem um líder. Não, mas existe uma hierarquia. Quando aquele líder morre, o bando não se desfaz, porque continua, tem uma hierarquia. Só que normalmente eles obedecem um. É comum, por exemplo, lá em casa, o meu cachorro apronta lá, a minha esposa, Edson, bota o Sansão no canil. Então, aí normalmente ele vai me obedecer mais eu, mas quando ela precisa, tá só ela sozinha, ela fala firme, ele vai obedecer. Seria também. o timbre de voz, digamos assim. Dentro da necessidade, né? Então, normalmente acaba ficando uma pessoa só que mexe, porque normalmente a família mesmo elege um para ser o líder. Mas na hora que precisa, todo mundo domina. E as necessidades? Fazer o xixi no lugar certo, evitar com que ele faça pela casa. Isso é realmente um desafio para muitos. Então, e para ti, incrível que pareça, eu não faço adestramento para fazer o xixi, o cocô no lugar. Eu não cobro um adestramento integral, porque eu não acho justo. Eu faço uma visita instrutiva, dou umas dicas para a pessoa e ela vai resolver o problema dela em uma aula. Por exemplo, que dicas? Tem muitas dicas, porque assim, ó, o local, depende, eu tenho que avaliar o local para ver onde ele está, ver o chão, para ver se ele está ficando qual o tipo de chão que ele está fazendo, onde está a comida, onde está a cama, onde está a porta, onde é o sofá. Essas coisas todas estimulam ele a fazer em tal lugar ou em tal lugar, entendeu? A forma que eles sempre avisam antes de fazer, então a gente consegue observar também quando eles estão querendo fazer, aí ir lá, colocar no lugar certo, elogiar, esperar fazer, elogiar. Então são coisinhas simples demais, entendeu? Que assim, eu não acho justo cobrar um adestramento integral para ensinar uma coisa que de forma integral vai ser a pessoa que vai fazer, e eu só vou poder estar dando dicas, né? Como você ensinou os seus, Ivan, para que ele fizesse as suas necessidades no lugar certo? Olha, essa aqui, ela já está mais tempo com a gente, então sempre ia lá no cantinho onde tem as britas, onde ela faz. Então hoje não tem problema nenhum. Essa aqui, no primeiro dia que chegou, era festa tudo quanto é lado. E daí ela aprendeu com essa aqui. Uma ensinou a outra? Porque eu tenho mais uma, eu tenho uma outra poodle que também faz lá nas britas. E daí começou a mostrar dela. Agora só ela vão lá. Aprendeu com essa aqui, com essa e com a poodle. Ela então imitou o que... E como você ensinou a primeira, ela? Essa aqui, pegando,
tapinha e levando lá atrás. Até ela o tapinha vale? Na minha época valia. Edson, vale ou não? O tapinha se faz o xixi no lugar errado. O que eu vou dizer pra ti? Eu repito, é semelhante a pessoas, né? Conforme tu cria o cachorro, tu vai ter que ensinar daquela maneira também. Mas normalmente não precisa, tá? Se tu já começa do jeito certo, não vai precisar chegar ao ponto Porque assim, ó, por exemplo, aqui a gente coloca cachorrinhos para adoção. Aí o cachorrinho já vem, digamos, de um histórico. Tem como, é possível a pessoa ensinar isso tudo que a gente está falando, mesmo depois desse histórico? Aí é um outro trabalho, já não é adestramento. Ali seria uma reabilitação. Tá. Né? Seria diferente. Mas, digamos, para fazer as necessidades, seria mais ou menos a mesma proposta. Normalmente, esses cães são pegos em rua, coisa assim, já tem uma facilidade, porque eles não vão fazer dentro de casa, eles vão procurar um chão já. Fica mais fácil, entendi. Então, assim, é só a pessoa saber observar. Evitar aquele morda estranhos. Dicas para que isso não aconteça. Morda ou mesmo que pule em estranhos. A liderança tem que ser líder. Se tu for líder, não vai ter problema nunca. Tá? Se tu não for líder, é complicado. Tá, e assim, é importante, por exemplo, que os animais, eles corram, eles façam exercícios, para que eles fiquem mais calmos, mais tranquilos? Muito importante. Isso é importantíssimo, né? Não tem... Enfim, não tem nem comentários. E para que ele coma simplesmente ração, que seria o mais indicado, e não o outro alimento, tem alguma dica importante? Normalmente as pessoas começam para adaptar ele só na ração, misturam um arroz, alguma coisa junto com a ração, com molhinho e tal. Daqui a pouco vai tirando, diminuindo, daqui a pouco fica só na ração também, né? E o pastor alemão, ele como guarda, depois, antes e depois, qual foi a diferença do adestramento? Ele é mais cão de guarda do que antes de ser adestrado? O pastor alemão já por instinto guarda, né? Ele cuida do rebanho. Mas depois, eu não quis que ensinasse o ataque. Mas mesmo assim, ele se põe na frente. Outro dia, uma amiga chegou lá em casa, foi abrir o portão, porque ele nunca está solto de dia lá para frente, né? Abriu o portão, não achando que tivesse. Entrou lá e ele ficou. Ela na divisinha do lado de fora e ele do lado de dentro, mas ela não pôde, e conhecia ela. Olha só. Não pôde botar o pé ali. Ele Quer dizer, deu certo o adestramento. Ele fica firme. Que interessante isso. Não ataca nem nada, né? Não estava... Sim, com a focinheira. Com a focinheira, não ataca, não faz nada disso, não agride, mas não entra. Que bom, né? Bom, a gente falou tanto de adestramento, eu sei que você até citou, Edson, sobre o showzinho, mas podemos mostrar um pouquinho aqui pro pessoal de casa? Porque é tão interessante saber que um cachorro obedece tão bem a esses comandos, né? Vamos lá. Na verdade, o Sansão já teve aqui, né? No começo do ano, tu tava Eu lembro, mas estava no nosso YouTube. Sansão. Vem cá, vamos ver o que o Sansão vai fazer aqui pra Suzana. O que tu quer que ele faça aqui? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma das coisas que chama muita atenção nos showzinhos, agora eu não trouxe nenhuma corda, nada, eu boto uma corda aqui e digo que ele tá preso ali. Ele fica preso, se não tira aquela corda, ele não sai dali, né? Mas normalmente o que se ensina, assim, nos pet shop e tal, que ele faz muito, enfim, chama bastante atenção da criançada, né? Sansão, aqui, ó, senta. Dá a patinha aqui pra mim, dá a patinha. Isso, dá a outra pata aqui, a outra agora, a outra. Isso, bonito. Deita, rola. Isso, muito bom. Sansão, deita, morto, vai, morto, morreu, Sansão, morreu. Tadinho do Sansão, morreu, agora acabou o show. Ia ter que fazer show, acabou agora aqui, né? Sansão, tadinho do Sansão, morreu, Sansão. Viva, Sansão. Garoto, isso. Isso, eu sabia que eu ia pedir pra ele falar, fala, Sansão. Isso, grande. Aí a recompensa dele é essa, ele gosta de fazer cabo de guerra. Que legal, ou se não, eu dou um pitisquinho pra ele, alguma coisa. Às vezes, olha só, que show, né? Solta. E o seu já na hora pegou e ativou, né? Que interessante, né? Pra você ver que realmente ele é cão de guarda, né? Total. Solta. Olha, muito bacana. Agradeço a presença de vocês, a participação de vocês. Edson, parabéns pelo seu brilhante trabalho. Inclusive, vou passar o telefone aqui do Edson, que ele é adestrador, lógico, é o 8802-0963. 8802-0963. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá certo, gente.